Se você puder e quiser, contribua com o nosso canal, direcionando a câmera do seu celular no QR Code abaixo. Eu ressalto que essas doações são voluntárias, não são obrigatórias. Importante lembrar que o YouTube não tem nenhuma relação com essas doações, que são feitas diretamente do doador para o criador de conteúdo. Agradeço a sua atenção, vamos começar agora a próxima aula. Se você puder e quiser, contribua com o nosso canal, direcionando a câmera do seu celular no QR Code abaixo. Eu ressalto que essas doações são voluntárias, não são obrigatórias. Importante lembrar que o YouTube não tem nenhuma relação com essas doações, que são feitas diretamente do doador para o criador de conteúdo. Agradeço a sua atenção, vamos começar agora a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o diabetes mellitus tipo 2, uma aula atualizada, pois nos últimos anos nós tivemos novas recomendações. Temos um novo critério para o diagnóstico, novas recomendações em relação ao rastreamento. Vamos lá? O diabetes tipo 2 representa 90% dos casos de diabetes. Nós temos outros tipos de diabetes? Sim. Temos o diabetes mellitus tipo 1, que em geral é autoimune, acomete crianças e adolescentes. O diabetes autoimune do adulto jovem, o LADA, diabetes tipo MOD. Quando a gente pega todos os tipos de diabetes, 90% desses casos é diabetes tipo 2. É uma doença poligênica, ou seja, vários genes estão envolvidos no seu aparecimento. É mais comum a partir dos 45 anos, mas hoje a gente já vê crianças, adolescentes com diabetes, principalmente crianças obesas. A obesidade é um importante fator de risco para o diabetes, pois a obesidade está associada à resistência periférica à insulina, que é o fator determinante para o aparecimento do diabetes. A gente tem que lembrar que a gente tem vários hormônios que regulam os níveis de glicose no sangue. A gente tem um hormônio que diminui a glicose no sangue, um hormônio hipoglicemiante, que é a insulina. Então a insulina é liberada principalmente no período pós-prandial, após a refeição. A gente come, o nível de açúcar no sangue começa a subir, a gente libera a insulina para evitar esse pico hiperglicêmico. O que a insulina vai fazer então? Reduzir os níveis de glicose. Como ela faz isso? Ela coloca a glicose dentro das células, né? Então ela vai ativar o seu receptor, esse receptor vai ativar várias moléculas intracelulares e aí a gente vai acoplar os transportadores de glicose, os glúteos na membrana celular, e esse glúteo é como se fosse uma porta para a glicose entrar na célula. Além disso, a insulina promove a deposição da glicose na forma de glicogênio, lá no fígado, lá no músculo. A insulina também inibe a gliconeogênese. O que seria a gliconeogênese? É uma produção endógena de glicose. O organismo vai utilizar outros substratos para produzir glicose. Então ele pega aminoácido, pega gordura e transforma esses substratos em glicose. Então a insulina, ela quer diminuir o açúcar no sangue, então ela vai inibir a nossa produção endógena de glicose lá no fígado, inibindo a gliconeogênese. E a insulina é um hormônio lipogênico, então ela inibe a lipólise. E a gente tem também outros hormônios hiperglicemiantes, que aumentam a glicose. Lembrar do glucagon, lembrar do GH, do cortisol e da adrenalina. O glucagon, ele é liberado principalmente no período de jejum. O nosso corpo precisa de glicose, é o nosso principal combustível. O nosso cérebro, ele funciona quase que exclusivamente às custas da glicose. Então nós, quando temos uma hipoglicemia, falta glicose no cérebro. O indivíduo pode ter crise convulsiva, pode ter um rebaixamento do nível de consciência e até uma parada cardíaca. Então nós temos que ter um equilíbrio, manter os níveis de glicose dentro da faixa de normalidade. Não é legal ter hipoglicemia e nem hiperglicemia. Ter hiperglicemia, o indivíduo tem
diabetes. Então, o glucagon é um hormônio que é hiperglicemiante, liberado nos períodos de jejum. O que ele vai fazer? Aumentar a glicose no sangue. Como? Ele vai promover a quebra do glicogênio, a glicogenólise, então ele vai lá no fígado, no músculo, quebra o glicogênio, libera a glicose. Ele vai estimular a gliconeogênese, a produção de glicose endógena a partir de outros substratos. E vai promover também, né, o aumento da glicose. O GH, a cortisol, a adrenalina, eles basicamente atuam estimulando a gliconeogênese, né, e também têm efeitos na diminuição da sensibilidade periférica à insulina, eles aumentam a resistência à insulina. Então quer dizer, se eu tiver um tumor produtor de glucagon, um glucagonoma, o paciente pode ter diabetes? Sim, porque o excesso de glucagon vai estimular uma produção endógena aumentada de glicose. Se eu tiver acromegalia, um tumor produtor de GH, é comum ter diabetes? Sim. Se eu tiver uma síndrome de Cushing, um tumor produtor de cortisol, é comum eu encontrar diabetes? Sim. O excesso de cortisol aumenta a produção endógena de glicose. Se eu tiver um feocromocitoma, um tumor produtor de adrenalina, eu posso ter diabetes? Também. E da mesma forma, se eu tiver uma redução da insulina, eu vou ter diabetes? Sim. E aí quando a gente pensa no diabetes, a gente tem indivíduos em que o pâncreas entra em falência total, ele não produz nada de insulina, isso ocorre, por exemplo, no diabetes mellitus tipo 1, e temos indivíduos em que o pâncreas só diminui a produção de insulina. Se você fizer a dosagem da insulina, muitos pacientes com diabetes tipo 2, ele tem até aumento nos níveis de insulina. Olha só, isso é muito contraditório. A pessoa tem muita insulina e a glicose ainda está alta. Por que isso acontece? Porque no diabetes mellitus tipo 2, o principal fator que desencadeia, né, o aparecimento do diabetes é a resistência periférica à insulina. Então, inicialmente, o indivíduo tem resistência periférica à insulina, a insulina é liberada, mas ela não consegue agir de forma adequada. Imagina o seguinte, para que a insulina funcione, seja funcionante, eficaz, imagine que ela tenha que abrir uma porta. Abrir a porta para a glicose entrar na célula. Quando o indivíduo tem resistência periférica à insulina, a insulina está lá tentando agir, mas a porta está trancada. A insulina tenta abrir a porta e não consegue. O que o pâncreas faz? Ele aumenta a produção de insulina para tentar compensar essa resistência periférica à insulina. O pâncreas aumenta a produção, aumenta a produção, aumenta a produção, até que chega um momento que o pâncreas não consegue mais produzir tanta insulina para compensar essa resistência periférica à insulina. E aí, o próximo passo é o quê? O pâncreas diminui a produção de insulina. Imagine o seguinte, o pâncreas está produzindo 10 vezes mais insulina para manter a glicose normal. Quando ele não consegue produzir mais essas 10 vezes, ele diminui para 7 vezes, isso não é suficiente para manter a glicemia normal. O diabetes aparece. Então, o diabetes vai aparecer quando o pâncreas diminui a produção de insulina. Se o indivíduo tem a maior resistência periférica à insulina do mundo, mas se o pâncreas consegue compensar essa maior resistência periférica à insulina do mundo, o indivíduo não tem diabetes. Mas se o pâncreas diminuir um pouquinho e essa produção não for suficiente para compensar a resistência, a hiperglicemia aparece. Eu gosto muito dessa pirâmide para representar justamente isso. Olha só, inicialmente então, o indivíduo tem um ganho de peso, né? Está aqui embaixo, com aumento da gordura visceral. Então, todo indivíduo que tem aumento da gordura visceral, até se prova o contrário, ele tem resistência periférica à insulina. É essa gordura visceral que é um dos principais fatores que vai causar resistência periférica à insulina. Ah, nós temos problemas genéticos, indivíduos que por algum problema genético têm resistência periférica à insulina, até indivíduos magros? Sim, mas em geral, o aumento de gordura visceral aumenta a resistência periférica à insulina. Primeiro, essa gordura visceral, ela é muito inflamatória, ela produz muitas citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, uma vez captadas pelas células, elas vão alterar a sinalização intracelular da insulina. Então, a insulina,
Ela consegue conectar com o seu receptor, ativa esse receptor, só que a sinalização intracelular ela não ocorre de forma adequada. E aí a gente não tem a colocação dos glúteos, dos transportadores de glicose na membrana celular. Além das citocinas inflamatórias, o acúmulo de ácidos graxos no meio intracelular, dentro das células, também compromete a sinalização intracelular. E tem outros fatores, né? Estresse oxidativo, aumento dos radicais livres, tudo isso, quando estão dentro das células, isso compromete a sinalização intracelular da insulina. E por que a gente tem esse acúmulo de ácido graxo dentro da célula? Quando o indivíduo é obeso, esse aumento de gordura visceral compromete a ação da insulina. Qual é a principal função da insulina no tecido adiposo? É promover lipogênese. Se eu tenho resistência à insulina no tecido adiposo, eu faço lipogênese? Não, eu faço lipólise. E quando eu faço lipólise, eu aumento a produção de ácido graxo. Esse ácido graxo é liberado no plasma. E esse ácido graxo vai ser captado pelas células. E uma vez dentro da célula, altera a sinalização intracelular da insulina. Então, a resistência periférica à insulina ocorre no tecido adiposo, eu vou ter lipólise, ocorre no fígado. Qual é a função da insulina no fígado? É diminuir a gliconeogênese, diminuir a produção hepática de glicose. Se eu tenho resistência à insulina no fígado, o que vai acontecer? Aumento da produção hepática de glicose. Eu não consigo inibir a gliconeogênese, porque eu tenho resistência à insulina no fígado. E eu tenho resistência à insulina também no músculo. O músculo é o órgão que mais capta glicose. Se eu tenho resistência à insulina no músculo, ele não capta glicose e a glicose fica circulando. Então, o indivíduo é obeso, aí depois ele tem então a resistência à insulina, que está aqui. Logo depois a gente tem defeitos incretínicos, então a gente tem 2 hormônios que são produzidos no intestino e quando a gente se alimenta, esses hormônios são liberados, GLP-1 e GIP. O que esses hormônios vão fazer? Eles vão lá no pâncreas e estimulam o pâncreas a produzir insulina e inibem a liberação do glucagon. Então eles são muito importantes para a regulação da glicose. A partir do momento que libera insulina, diminui o glucagon, a gente tem um efeito hipoglicemiante. O problema é que o diabético ele tem menos GLP-1 e resistência ao GIP. Então, esses hormônios incretínicos não conseguem agir de forma adequada. Então, tem resistência à insulina, defeito incretínico, sobrecarga do pâncreas. Chega o momento, então, que o pâncreas não consegue mais produzir tanta insulina. A gente vai ter a disfunção pancreática, tanto da célula beta como da célula alfa. Então, no diabetes, a gente tem uma redução pancreática na produção de insulina e aumento na produção de glucagon. Olha que horrível isso. O indivíduo já está hiperglicêmico e ele libera um hormônio que aumenta a produção endógena de glicose. E tudo isso, então, vai fazer com que o indivíduo tenha hiperglicemia. Eu aumentei os níveis de glicose no sangue. A partir do momento que eu tenho hiperglicemia, eu vou ter uma alteração lá no rim. Lá no rim, nós temos cotransportadores de sódio e glicose, que promovem reabsorção de sódio e glicose. Então, o sódio e a glicose vão ser filtradas pelo glomérulo. A partir do momento que elas chegam no túbulo, elas são reabsorvidas por esses cotransportadores. No diabetes, nós temos uma hiperativação dos cotransportadores de sódio e glicose, principalmente da SGLT2. Então o indivíduo é hiperglicêmico e lá no rim ele aumenta a reabsorção de glicose. Olha só que horrível. Aí a gente tem então esse aumento da reabsorção de glicose e depois o aparecimento das complicações crônicas e a morte. Então é bem interessante a gente entender todos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no diabetes para a gente entender lá na frente como é que a gente vai fazer o tratamento. Porque a gente tem vários medicamentos, várias famílias, várias classes de medicamentos que atuam em diversos mecanismos fisiopatológicos do diabetes. Então, para lembrar, né, no diabetes a gente tem aumento da produção hepática de glicose. Por quê? Porque a gente tem resistência periférica à insulina no fígado. A gente tem resistência periférica à insulina no músculo,
Então o músculo, ó, ele não capta, a gente tem uma redução da captação de glicose no músculo e nós temos uma resistência periférica à insulina no tecido adiposo com aumento da lipólise. Depois a gente tem defeitos incretínicos, né? Redução do GLP-1, temos um comprometimento da função pancreática, uma diminuição da produção de insulina, um aumento da produção do glucagon, aumento da reabsorção renal de glicose e ainda temos uma disfunção de neurotransmissores, uma resistência à insulina no sistema nervoso central. Então são basicamente 8 mecanismos fisiopatológicos. Hoje a gente sabe que tem mais, né? E hoje já se defende que tem 11, 12 mecanismos fisiopatológicos, mas esses aqui são os principais e é importante a gente entender para lembrar quando a gente for falar um pouco do tratamento. Vamos responder então essa questão. Na fisiopatologia do diabetes, quais das seguintes afirmações descreve corretamente os mecanismos que levam à resistência à insulina? A resistência à insulina do diabetes tipo 2 é mediada pela inflamação crônica e aumento dos níveis de citocinas, como TNF-alfa, interleucina 6, que interfere na sinalização da insulina nos tecidos periféricos? Correto. Então a gente tem aumento dos ácidos graxos, aumento das citocinas inflamatórias, aumento de radicais livres, do estresse oxidativo, tudo isso lá dentro da célula altera a sinalização intracelular da insulina. A resistência à insulina é primeiramente causada por uma mutação genética. A gente pode até ter mutações genéticas que causam resistência à insulina, mas não é o mais comum, tá? A resistência à insulina é um processo autoimune? Não, incorreto. O aumento da síntese de glicose hepática devido à hiperatividade da via gliconeogênese é o único fator para a resistência à insulina? Não, né? Então a gente tem outros fatores que contribuem para a resistência à insulina, como resistência à insulina no tecido adiposo, no músculo. A resistência à insulina é exclusivamente resultado de uma deficiência da secreção de insulina? Não tem a resistência à insulina é que vai levar à diminuição da produção hepática de glicose. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Nós temos vários fatores de risco para o aparecimento do diabetes. Então, envelhecimento, quanto mais velho é o pâncreas. Então, com o tempo, ele pode ir diminuindo a sua função. Obesidade, que é um fator essencial, né? Então, em geral, o diabetes tipo 2 ocorre em indivíduos obesos. Por quê? Porque o aumento da resistência, a resistência periférica à insulina está muito associado ao aumento da gordura visceral. Algumas etnias, né, têm maior risco de ter diabetes. Se o indivíduo tem uma história familiar, é uma doença poligênica, então fatores genéticos são importantes. Então, se o indivíduo tem um familiar com diabetes, ele tem mais chance de ter outro, também ter diabetes. Síndrome metabólica, que é uma condição que também tem relação com a resistência periférica à insulina. Hábitos de vida, como má alimentação, sedentarismo. Síndrome dos ovários policísticos, síndrome metabólica, que são duas condições que têm relação com a resistência à insulina. Uma mulher que teve diabetes gestacional tem mais chance de ter diabetes no futuro. E a dislipidemia, né, principalmente aquela dislipidemia relacionada à resistência à insulina, que é o quê? Redução do HDL e aumento dos triglicerídeos. Então, a gente tem alguns achados laboratoriais e ao exame físico que indicam que o indivíduo tem resistência periférica à insulina. Quais são os achados laboratoriais? Redução do HDL, aumento do triglicerídeo, hiperinsulinemia, isso indica que o pâncreas está produzindo muita insulina para tentar compensar a resistência, um aumento do ROMA-IR, a gente pode pedir esse exame, solicito ROMA-IR. Se o ROMA-IR estiver aumentado, isso indica que o indivíduo tem resistência periférica à insulina. Lembrar do aumento da circunferência abdominal, quanto maior a gordura visceral, maior a resistência periférica à insulina. E dois achados ao exame físico, a acantose nigre, que é aquela imagem, né, aquela lesão escurecida, às vezes aveludada, que ocorre no pescoço, nas axilas, nas virilhas. Tem acantose, isso significa que o indivíduo tem resistência à insulina. E lembrar também dos acrocórdons, quando presentes, indicam resistência à insulina. Manifestações clínicas do diabetes. Boa parte dos pacientes com diabetes tipo 2 são assintomáticos. O diagnóstico vai ser a partir da realização de exames. Os sintomas típicos do diabetes, os 4Ps, poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal, podem ocorrer também. Em geral,
Esses sintomas ocorrem quando a gente tem insulinopenia, uma redução muito importante dos níveis de insulina. Mas o indivíduo com diabetes tipo 2 pode apresentar esses sintomas? Pode sim. Por conta da poliúria, a gente pode encontrar desidratação. E alguns sintomas, alguns achados clínicos sugerem também a hiperglicemia. Noctúria, ou seja, um aumento da frequência urinária durante a noite, turvação visual, cansaço, infecções recorrentes, má cicatrização e a presença de albuminúria. Lembrar sempre dos 4 P's, poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal. Diagnóstico. Então, a gente tem vários critérios que a gente pode utilizar para o diagnóstico do diabetes e atualmente a gente tem um novo critério, que é a glicemia 1 hora após a ingestão de 75 gramas de glicose. Então, vamos rever aqui os critérios mais atuais para o diagnóstico do diabetes tipo 2, do diabetes em geral, Então, glicemia de jejum. A gente pode utilizar a glicemia de jejum para o diagnóstico. O que é o normal? Menor que 100. Glicemia de jejum entre 100 e 125, pré-diabetes. E maior ou igual a 126, diabetes. Glicemia ao acaso mais sintomas. Então, o paciente tem poliúria, polidipsia, polifagia, você fez a glicemia em qualquer horário. E essa glicemia é maior ou igual a 200, diabetes. E aí, o critério novo. Glicemia 1 hora após a ingestão de 75 gramas de glicose. Se tiver menor que 155, normal. De 155 a 208, pré-diabetes. Maior ou igual a 209, diabetes mellitus. Então, para quem está se preparando para as provas de residência, nas últimas provas a gente já teve muitas questões que cobraram esse novo critério para o diagnóstico do diabetes. E aí a gente tem a glicemia 2 horas, após o teste de tolerância oral à glicose, após a ingestão de 75 gramas de glicose, normal menor que 140, pré-diabetes entre 140 e 199 e diabetes quando maior ou igual a 200. E a glicada menor que 5,7 normal, 5,7 a 6,4 pré-diabetes, maior ou igual a 6,5 diabetes mellitus. Então a gente pode utilizar qualquer um desses critérios. É sempre interessante, a recomendação é a gente ter 2 critérios alterados. Pode ser 2 glicemias de jejum com valores relacionados ao diagnóstico de diabetes. Posso pedir a glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Então, sempre tenho que ter 2 testes alterados para confirmar o diagnóstico de diabetes. A não ser que eu faça o diagnóstico com sintomas e glicemia aleatória maior ou igual a 200. Se o paciente tem glicemia aleatória maior ou igual a 200, mais sintomas, eu fecho o diagnóstico do diabetes e eu não preciso fazer nenhum outro exame confirmatório. Se eu utilizo os outros critérios, eu tenho que ter 2 exames alterados. Vamos então responder questões. Roger, 62 anos, busca atendimento queixando-se de fadiga. Refere-se sentir cansado e associa a fadiga ao fato de acordar muitas vezes à noite para urinar. Tem poliúria, tem nictúria, noctúria. Na investigação da noctúria, refere que tem esvaziamento vesical completo, não apresenta disúria e tem consumido muito mais água do que o habitual. Então aqui a gente já tem poliúria, polidipsia. Percebe que o IMC na consulta atual é de 32, frente ao IMC de 34 que apresentava na consulta um ano atrás. Então, poliúria, polidipsia, perda ponderal. Roger não soube explicar a razão de sua perda de peso, uma vez que tem apresentado mais fome e se alimentado mais do que o habitual. Então, ele tem poliúria, polidipsia, polifagia. Considerando a razão de verossimilância para o diagnóstico de diabetes, assinale a alternativa incorreta. Hemoglobina glicada reflete a média da glicose nos últimos 2 a 3 meses? Correto. E tem alta razão de verossimilância para o diagnóstico de diabetes, especialmente nos casos de hiperglicemia crônica, um valor maior ou igual a 6,5 é sugestivo de diabetes? Tudo correto. Teste oral de tolerância oral à glicose mede a resposta glicêmica após uma carga de glicose? Correto. E apresenta alta sensibilidade e especificidade, tornando-se confiável para o diagnóstico de diabetes? Correto.
Um valor maior ou igual a 200, 2 horas, é sugestivo de diabetes? Correto. Embora útil, a glicemia de jejum sozinha tem uma razão de verossimilhança inferior à hemoglobina glicada e ao teste oral de tolerância à glicose, pois mede apenas os níveis de glicose em um único ponto do tempo, podendo não capturar o histórico da hiperglicemia. Correto. Então, já aqui a gente já descobriu a incorreta, né? A dosagem de insulina em jejum ou após a carga glicêmica é um exame com alta especificidade para diabetes? Não, a gente não usa a dosagem de insulina para o diagnóstico de diabetes. Então, a incorreta alternativa D. Menina de 11 anos, há cerca de 3 meses, apresenta quadros de poliúria, polidipsia, perda de peso. Na avaliação pediátrica, foi suspeitado de diabetes. Assinale a alternativa que contém os exames complementares que podem reforçar o diagnóstico. Glicemia de jejum maior de 130, então, glicemia de jejum maior ou igual a 126, diabetes mellitus. Glicemia ao caso 150? Não, glicemia ao caso maior que 200, mais sintomas, né? Glicemia 2 horas após o teste oral de 170? Não, tem que ser maior ou igual a 200. Hemoglobina glicada maior ou igual a de 6? Também não, tem que ser maior ou igual a 6,5. Então, o único aqui, né, critério para diagnóstico do diabetes é a alternativa A. Com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2024, analise as afirmativas a seguir e analise a correta. Assinale a correta. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada e teste de tolerância oral à glicose são os primeiros testes de rastreamento. Em geral, os 2 primeiros testes para rastreamento é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. O teste de tolerância oral à glicose, a gente pede quando a gente tem alguma suspeita, quando a gente está em dúvida, quando o indivíduo tem alto risco de ter diabetes, ou quando tem uma glicemia de jejum alterada, um pré-diabetes. Então, em geral, o rastreamento inicial não é feito com teste de tolerância oral à glicose, tá? Então, essa aqui está incorreta. É recomendado utilizar como ponto de corte de glicemia no teste de tolerância à glicose, teste de tolerância à glicose oral de 1 hora, maior ou igual a 209 para diagnóstico de diabetes e maior ou igual a 155 para detecção de diabetes? Correto. Então, o que seria? Então, vamos voltar lá para o slide dos critérios diagnósticos, só para vocês verem, né? Então, para a gente considerar no teste de 1 hora, cadê? Só para a gente lembrar, 1 hora, que é um critério novo, menor que 155, normal. 155 a 208, pré-diabetes. Maior ou igual a 209, diabetes mellitus. Então, essa alternativa, né, está correta. 1 hora após a ingestão de glicose, se tiver maior ou igual a 209, diabetes. Entre 155 e 208, pré-diabetes. O teste, então essa aqui já está correta, tá? Mas vamos ver as outras. O teste de tolerância oral à glicose com glicemia de 1 hora maior ou igual a 200 é recomendado para o diagnóstico de diabetes, então é maior ou igual a 209, já está incorreta. Para o diagnóstico de diabetes é suficiente a presença de glicemia maior ou igual a 126 em apenas uma amostra de sangue, sem necessidade de confirmação? Não. Então, quando a gente vai utilizar a glicemia de jejum, a gente tem que ter 2 testes alterados para considerar o diagnóstico. Então, correta, alternativa B. Um adolescente com diabetes tipo 1 apresentou importante elevação da glicada, hemoglobina glicada, indicando o controle precário do seu diabetes desde quando? Então, a hemoglobina glicada avalia a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, alternativa correta, alternativa D. Rastreamento. As orientações, as recomendações para o rastreamento do diabetes também mudaram. Antigamente, a gente fazia o rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Atualmente, a recomendação é fazer esse rastreamento a partir dos 35 anos. Então, vamos ver aqui as recomendações da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, quando é que a gente vai fazer o rastreamento? Indivíduos acima de 35 anos, né? Então essa recomendação é universal, a gente vai fazer esse rastreamento em todos os indivíduos com mais de 35 anos. E se o indivíduo tem menos de 35 anos, quando é que a gente vai fazer esse rastreamento? A gente vai fazer em indivíduos com menos de 35 anos, com sobrepeso ou obesidade e com pelo menos mais um fator de risco.
Quais seriam esses fatores de risco? História familiar de diabetes tipo 2 e parente de primeiro grau, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, HDL abaixo de 35, triglicerídeo acima de 250, indivíduos com menos de 35 anos e síndrome dos ovários policísticos, com acantose nídricas e com sedentarismo. Vamos também fazer o rastreamento nos indivíduos com pré-diabetes, em exame prévio, com mulheres com diabetes gestacional prévio ou recém-nato grande para a idade gestacional, e vamos fazer o rastreamento também nos indivíduos que têm um Find Risk alto ou muito alto. O que seria então o Find Risk? Olha eu aqui atrapalhando a aula de vocês. Estou aqui hoje para pedir, mais uma vez, a contribuição, a ajuda de vocês na manutenção desse canal. Eu tenho pensado muito nos últimos tempos e não tem feito muito sentido para mim manter esse canal. Não tenho muito tempo, eu trabalho como médico no meu consultório, tenho as minhas atividades docentes, então eu acabo gravando os vídeos nos finais de semana, à noite, tempo que eu poderia estar com a minha família, poderia estar estudando, escrevendo, que é um hobby que eu tenho. Além disso, a gente tem as despesas com as gravações, com as edições. Então, se você puder, contribua com R$1, R$2, R$3, R$4. Isso vai nos ajudar muito a manter o canal funcionando. Para isso, é só voltar lá no início, a gente tem o QR Code da LivePix, fazendo a contribuição, nos ajuda na manutenção do canal. Um grande abraço, mais uma vez peço desculpas por atrapalhar a aula, vamos continuar. Até mais! O Find Risk é um score que avalia o risco de um indivíduo ter diabetes mellitus. A gente vai fazer o rastreamento do diabetes naqueles indivíduos que têm um Find Risk alto ou muito alto. Então, a pontuação máxima desse score é de 26 pontos. Se o indivíduo tem menos de 7 pontos, ele tem risco baixo. Se ele tem entre 7 e 11 pontos, um risco levemente elevado. Risco moderado, quando tem 12 a 14 pontos. Risco alto, 15 a 20 pontos. E muito alto, mais de 20 pontos. Então, quando é que a gente vai fazer o rastreamento? Quando a gente faz o Find Risk do paciente e ele tem um risco alto ou muito alto. A gente pode, ter acesso a esse score aqui no site do diabetes.org.br. Então aqui, eu fiz o cálculo do Find Risk de um paciente hipotético. Então esse meu paciente, ele tem entre 55 e 64 anos, índice de massa corporal, índice maior que 30 quilos por metro quadrado. Ele tem uma circunferência abdominal maior que 102 centímetros, é um homem, Prática de atividade física, diariamente, durante pelo menos 30 minutos? Não, esse indivíduo não faz atividade física. Com que frequência come verdura, legumes e frutas? Todos os dias. Você toma regularmente ou já tomou medicamento para pressão? Sim. Você já apresentou glicemia elevada? Não. Você tem alguém na família que foi diagnosticado com diabetes? Também não. E aí, o resultado final desse indivíduo é um risco moderado, ele teve uma pontuação de 14. Então, a gente vai fazer rastreamento para diabetes nesse paciente? Não vamos, tá? Então, a gente vai fazer só naquele paciente com risco alto ou muito alto. E aí, qual é a recomendação para fazer esse rastreamento? Então, se o indivíduo tem um Find Risk alto ou muito alto, ou 3 ou mais fatores de risco para o diabetes, a recomendação atual é que a gente faça a glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Se esses dois exames estão normais, então o paciente tem Find Risk alto ou muito alto, ou 3 ou mais fatores de risco para diabetes. Tem glicemia de jejum normal e hemoglobina normal, hemoglobina glicada, a gente vai fazer o teste de tolerância oral à glicose em 1 hora. O paciente vai ingerir 75 gramas de glicose e vai fazer o teste 1 hora depois. Esse teste de 1 hora detecta precocemente indivíduos com risco de diabetes e faz diagnóstico precoce de diabetes mellitus e por isso hoje ele é recomendado para a gente fazer diagnóstico precoce de diabetes mellitus. Tá bom, eu fiz o rastreamento,
E aí vamos ver os resultados. Se o paciente tem menos de 3 fatores de risco, ou um FIDE risk baixo ou moderado e exames normais, a gente reavalia esse indivíduo em 3 anos. Agora, se ele tem um risco maior, se ele já tem pré-diabetes, FIDE risk alto ou muito alto, e 3 ou mais fatores de risco, essa reavaliação, a gente tem que rastrear esse paciente novamente em 1 ano, ok? Vamos lá para questões. Aqui temos uma questão de 2025. Em 5 de julho de 2024, a Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou um novo capítulo denominando Diagnóstico do Diabetes. Esse adendo à diretriz atual de 2024 apresenta novos conceitos diagnósticos que caracterizam como portadores de perfil glicêmico normal, pacientes com glicemia de jejum e hemoglobina normais e que apresentam 3 ou mais fatores de risco, possuem glicemia menor que 209 na primeira hora no teste de tolerância oral. Então, se ele tem uma glicemia menor que 209, ele tem pré-diabetes, ele não tem perfil de glicemia normal. Pré-diabetes, pacientes com glicemia de jejum e hemoglobina glicada normais, apresentando 3 ou mais fatores de risco, possuem glicemia entre 155 e 208 na primeira hora, certo, correto. Diabetes, pacientes com glicemia de 155 na primeira hora no teste? Não, aqui é pré-diabetes. Diabetes, pacientes com glicemia de jejum e hemoglobina glicada normais e que apresentam 3 ou mais fatores de risco, possuem glicemia maior ou igual a 200 na primeira hora? Não, maior ou igual a 209 na primeira hora. Então, correta, alternativa B. Temos aqui um paciente de 45 anos, com histórico familiar de diabetes, sedentário, em acompanhamento por hipertensão arterial. Veio a uma consulta de rotina. Ao exame, apresenta obesidade, IMC de 32, circunferência abdominal de 97. Trouxe exames com os seguintes resultados. Glicemia de 99, hemoglobina glicada de 5,5. Então, ele tem, história familiar de diabetes, um fator de risco. Sedentário, um fator de risco. Hipertensão arterial, fator de risco, obesidade. Então, ele tem 4 fatores de risco e tem glicemia de jejum normal e hemoglobina glicada normal. Qual é o próximo passo? Se ele tem mais de 3 ou mais fatores de risco, a gente vai realizar o teste de tolerância oral à glicose com uma hora que consegue detectar precocemente o diabetes mellitus. Agora eu vou falar um pouco do tratamento, começando pelo tratamento do pré-diabetes. Tem 2 formas de tratar o pré-diabetes. O paciente pode tratar o pré-diabetes com mudança de hábitos, dieta, atividade física e perda de peso. Então isso pode reverter o pré-diabetes e a gente pode também utilizar medicação. Em geral, a medicação de primeira escolha é a metformina. Então isso tem que ser discutido com o paciente. Quando a gente vai ver alguns estudos, eles mostram que mudança de estilo de vida e perda de peso às vezes é mais eficaz do que o próprio remédio para reverter. E a gente tem algumas características que a gente leva em consideração no paciente em que a gente às vezes já pensa em usar a metformina. Seria então aquele indivíduo com IMC maior ou igual a 35, idade menor que 60 anos, história de diabetes mellitus gestacional, uma glicemia de jejum maior que 110 e a presença de hipertensão ou síndrome metabólica. Se o paciente tem essas características, a gente já pensa em usar a metformina. Ah, mas é obrigatório? Não. A gente pode tentar mudança de estilo de vida e perda de peso. E agora vamos falar um pouco mais do tratamento do diabetes mellitus. Então, a gente tem o tratamento não medicamentoso, né? O paciente tem que mudar hábitos alimentares, fazer atividade física, perder peso. A gente viu que a obesidade, o aumento da circunferência abdominal é um fator determinante para a resistência periférica à insulina. Então, é bem importante esse indivíduo perder peso. E a gente tem os medicamentos. Quando a gente fala na dieta, o paciente ele não está proibido de comer nada, né? Ele tem que ter uma alimentação saudável. Claro que ele tem que evitar açúcar, doces, refrigerantes, mas a recomendação é ter 40% a 60% do total de calorias de carboidrato, 15% a 20% de proteína, 20% a 30% de gordura e 14 gramas por 1.000 calorias de fibras. Fazer atividade física, né, pelo menos 150 minutos por semana. Agora falar do tratamento medicamentoso. Então, qual seria a medicação perfeita para o tratamento do diabetes? Aquele medicamento que causa menos risco de hipoglicemia,
A hipoglicemia é um problema, pode causar a morte do paciente, principalmente, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a hipoglicemia em idosos, crianças. Um medicamento que traga perda ponderal, a gente viu que a obesidade é um problema, a obesidade causa resistência à insulina. Então, se eu tenho um remédio que, além de diminuir a glicose, promova a perda de peso, ótimo. As principais causas de morte nos pacientes com diabetes são as doenças cardiovasculares. Então, se eu tiver um remédio que, além de diminuir a glicose, ele promover uma proteção adicional no risco cardiovascular, excelente. A gente sabe que o diabético pode ter doença renal. Então, se eu tiver um remédio que, além de diminuir a glicose, traga proteção adicional renal, excelente. Quero também um remédio com poucos efeitos colaterais e baixo custo. Então, esse seria o perfil, né, excelente de um remédio. Primeiro remédio, geralmente é um remédio de primeira escolha no tratamento do diabetes, metformina. A gente usa na dose de 500 a 2.550 miligramas. Em geral, não faz muita diferença usar entre 2.000 e 2.550. Então, em geral, dose máxima 2 gramas de metformina por dia. Ah, mas eu quero usar 2.500. Ok, não tem problema nenhum. Como é que a metformina atua? Diminuindo a resistência periférica à insulina, principalmente no fígado. Então, a metformina, ela reduz a produção endógena de glicose. Ah, ela tem ações no tecido adiposo, no músculo? Sim, mas muito mais no fígado, reduzindo a produção endógena de glicose. Efeitos colaterais, lembrar sempre dos efeitos do trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, distensão abdominal, diarreia, dor abdominal, pode causar deficiência de vitamina B12 e causar acidose lática. Por isso, a gente não usa metformina em pacientes com infecção, com insuficiência renal, com insuficiência cardíaca descompensada, pois pode aumentar o risco de acidose lática. Contraindicações. Taxa de filtração glomerular menor que 30. Quando a gente tem uma taxa de filtração entre 30 e 45, a gente usa com cuidado. Nesses casos, a recomendação é usar no máximo 1.000 miligramas por dia. Não utilizamos também em pacientes com doença hepática descompensada, pacientes chocados, insuficiência cardíaca descompensada. E a metformina não causa hipoglicemia. Devemos também suspender temporariamente a metformina quando o paciente vai fazer cirurgias. A gente suspende antes e reinicia depois. Quando vai fazer exames radiológicos com contraste e quando ele é admitido no hospital por uma doença grave. E, em geral, paciente hospitalizado com diabetes, o tratamento é feito com insulina. Então, a metformina não causa hipoglicemia. No peso, tem efeito neutro e em alguns pacientes pode até contribuir para a redução do peso, tem baixo custo e risco cardiovascular. Ele traz alguma proteção adicional ao risco cardiovascular? Isso a gente ainda tem dúvida. Tem alguns estudos que mostram que pode trazer benefício e outros que não. E na proteção adicional renal, efeito neutro. É claro que quando uma medicação melhora a glicemia, ele já traz proteção renal. Mas hoje a gente tem medicamentos que têm uma proteção adicional no rim e no aparelho cardiovascular. Vamos resolver algumas questões, então, que cobram conhecimento sobre a metformina. Qual das alternativas abaixo é considerada a droga de primeira linha como hipoglicemiante no tratamento do diabetes tipo 2 no momento do diagnóstico? Então, a medicação de primeira linha, a medicação de primeira escolha em geral, metformina. Alternativa A, correta. Paciente de 55 anos, com sobrepeso, diabetes tipo 2 e hipertensão, controlado com enalapril, comparece à consulta referindo que após início de um remédio para diabetes, há 2 meses, vem tendo diarreia. O hipoglicemiante oral, que provavelmente pode ter sido prescrito, foi gliclazida. Gliclazida é uma sulfonilureia que geralmente causa hipoglicemia, ganho de peso. A carbose até pode causar diarreia, né? Metformina ou pioglitazona. Então vamos ficar com a metformina, né? Porque a medicação de primeira escolha ela é muito mais utilizada que a carbose. Atualmente a gente quase não usa mais a carbose. Então, correta ser, quando a gente pensa nos efeitos colaterais, lembrar sempre dos efeitos no trato gastrointestinal. A metformina reduz a resistência à insulina no tecido muscular e hepático, inibindo a gliconeogênese e estimulando a captação de glicose nos tecidos periféricos. Por isso, pode reduzir os níveis de B12? Correto, né? É um dos efeitos colaterais clássicos da metformina. Pode causar ganho de peso e hipoglicemia? Não.
Então, no peso, ela tem efeito neutro, ou às vezes pode até diminuir. Não tem benefícios macrovasculares, é o que eu comentei, né? Então, aparentemente, a metformina não traz proteção cardiovascular. É o hipoglicemiante de escolha em casos de baixa filtração glomerular? Não. A gente não usa quando a gente tem, né, um clearance de creatinina menor que 30, então está contraindicado, então não é um medicamento de escolha. E a apresentação de liberação lenta aumenta os efeitos gastrointestinais? Pelo contrário. O nome comercial da metformina é o Glifage, então a gente tem o Glifage XR, que é a metformina de liberação prolongada. E essa liberação prolongada, ela diminui os efeitos adversos da metformina. Então, lembrar sempre que a metformina pode causar redução da absorção da B12. Análogos do GLP-1. Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente tem um hormônio chamado GLP-1 que vai até o pâncreas, estimula a liberação da insulina e diminui o glucagon? Então a gente tem hoje uns medicamentos que são muito interessantes para o tratamento do diabetes, que são agonistas do receptor de GLP-1. Eles ocupam e estimulam esse receptor. O GIP e o GLP-1, que são os hormônios incretínicos, eles têm uma meia-vida muito curta. Assim que eles são liberados, eles são degradados. Aqui, esses análogos de GLP-1, eles ocupam e têm uma meia-vida muito prolongada. A gente tem, por exemplo, a liraglutida, né, que é de uso diário, muito utilizado, né, nome comercial Victoza, Saxenda. O exenatida e a lixenatida quase não são utilizados mais, né, praticamente não são usados. A semaglutida, a gente tem ela subcutânea e oral. Então, a semaglutida subcutânea, Ozempic, Wegovy, é de uso semanal. E a semaglutida oral, que é o Rybelsus, é de uso diário. E tem a dulaglutida, que é o Trulicity. E agora, né, nós temos também um análogo do GLP-1 e do GIP, que é a tirzepatida, que está na moda aí, né, o Mounjaro. Esses medicamentos hoje são todos utilizados tanto para o tratamento do diabetes como para o tratamento da obesidade. Como é que esses medicamentos atuam então? Ao atuar no receptor de GLP-1, eles vão estimular a liberação da insulina e reduzir a liberação do glucagon. E eles têm um efeito adicional muito interessante, pois eles diminuem o apetite no sistema nervoso central e retardam o esvaziamento do estômago, faz com que o estômago esvazie de forma mais lenta, aumentando a saciedade do paciente. Todos esses efeitos, então, vão reduzir o apetite, o paciente vai emagrecer. Então, por isso são utilizados no tratamento da obesidade. Efeitos colaterais, principalmente náuseas e vômitos, justamente por esse retardo no esvaziamento gástrico. E a gente tem um efeito colateral aí teórico, que seria um aumento do risco de pancreatite, mas isso não está muito bem esclarecido, tá? Quando é que a gente não deve utilizar? Taxa de filtração glomerular menor que 30, quando o paciente tem gastroparesia, já tem um comprometimento no esvaziamento gástrico, quando tem história familiar ou pessoal de câncer medular da tireoide. Estudos em animais mostraram que os análogos do GLP-1 aumentavam o risco de câncer medular da tireoide, mas isso ainda não foi provado em humanos. E são medicamentos que trazem proteção cardiovascular e renal. Então, o indivíduo que tem diabetes mellitus e usa um análogo do GLP-1, ele tem menor risco de morrer por doença cardiovascular. Olha que legal. Além disso, tem menor risco de evolução para a doença renal crônica e promove, né, tem uma diminuição do peso. Vamos lá ver então as principais características desse remédio. Não causa hipoglicemia, reduz peso, tem um alto custo, esse é o grande problema, reduz risco cardiovascular e tem um efeito adicional de proteção renal. Homem, 45 anos, com diagnóstico recente de diabetes, apresenta-se para consulta de segmento. Ele tem o IMC de 32, obesidade e sua hemoglobina glicada de 8,5. Seu médico, então, recomenda mudanças no estilo de vida e inicia a metformina. Após 3 meses, a hemoglobina glicada cai para 7,8, ainda está alta, mas ele expressa dificuldades em manter uma alimentação adequada e está preocupado com o risco de complicações do diabetes. Considerando as diretrizes atuais para o manejo do diabetes tipo 2, quais das seguintes condutas é a mais indicada? Suspender metformina e introduzir sulfonilureia? A sulfonilureia é um medicamento que aumenta a produção e secreção de insulina, o paciente é obeso. Se eu aumentar a insulina, eu posso até aumentar ainda mais o peso dele. Então, não é a melhor opção.
Introduzir insulina basal não é a hora da insulina. Iniciar um agonista de GLP-1 junto com a metformina é excelente opção, o paciente é obeso. E o análogo do GLP-1 vai melhorar a glicemia e vai promover a perda de peso desse paciente. Então, correta alternativa C. Em diabéticos obesos, a gente vai sempre pensar em usar um análogo do GLP-1. O agonista de GLP-1 liraglutida deve ser iniciado para pacientes diabéticos em doses baixas, com o objetivo de diminuir a ocorrência de. Então, quando a gente vai usar um análogo de GLP-1, a gente começa sempre com as doses mais baixas e vai aumentando progressivamente. No caso da liraglutida, a gente vai aumentando, a cada semana. No caso dos remédios semanais, a cada 4 semanas, justamente para evitar os efeitos colaterais, náuseas e vômitos. Então, correta alternativa A. A classe de droga para tratamento do diabetes que tem a vantagem de perda de peso é a carbose, em geral não promove perda de peso, tiazolinediona, que é a pioglitazona, pode até causar ganho de peso, sulfonilureia também é ganho de peso. Então, agonista do GLP-1 são medicamentos que trazem perda de peso. Outra classe, muito interessante também, são os inibidores da SGLT2. Lembra que eu falei que quando a gente tem a hiperglicemia, a gente tem uma hiperativação dos cotransportadores de sódio e glicose no rim, e esses cotransportadores aumentam a reabsorção renal de glicose e sódio. Então a gente tem alguns medicamentos que bloqueiam esses cotransportadores. Ao bloquear os cotransportadores de sódio e glicose, o que vai acontecer? O organismo não vai reabsorver sódio e glicose e a gente vai ter então glicosúria. O indivíduo vai eliminar glicose pela urina e não só glicose, sódio também. São as gliflosinas, empagliflozina, dapagliflozina e canagliflozina. A canagliflozina hoje a gente quase não utiliza, porque saiu um estudo mostrando que a canagliflozina poderia aumentar o risco de amputação. Então, as mais utilizadas hoje, empagliflozina e dapagliflozina. Promovem glicosúria e natriurese, perda de sódio pela urina. A partir do momento que a gente tem perda de sódio pela urina, ele tem um efeito diurético e reduz a pressão arterial. Se eu elimino glicose pela urina, é menos glicose que eu vou absorver, menos calorias. Isso promove também uma perda de peso. Efeitos adversos. Por promover perda de glicose, essa glicose pode se acumular ali no trato genital da mulher, do homem, alterar o pH, a gente pode ter aumento do risco de infecções urinárias, tanto infecções bacterianas como infecções fúngicas. Um outro efeito colateral também, que as provas de residência adoram, é a cetoacidose diabética euglicêmica. O paciente tem cetoacidose, mas com glicose normal, com glicose menor que 250. Pode causar hipotensão pelo efeito diurético, a gente tem que ter cuidado com essa classe de medicamentos em idosos que usam diuréticos e lembrar da amputação com a canagliflozina. Não devem ser utilizados em pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 20, em diabetes mellitus tipo 1. São medicamentos que trazem proteção cardiovascular. Se o paciente com diabetes usa um inibidor da SGLT2, ele tem menor risco de morrer por doença cardiovascular. E traz proteção renal. Diminui o risco do indivíduo evoluir com progressão da doença renal. E são utilizados hoje, inclusive, em pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes mellitus. Esses medicamentos reduzem mortalidade e internação de indivíduos com insuficiência cardíaca, sendo ele diabético ou não. Tá? Então, são medicamentos bem interessantes para a proteção cardiovascular. Então, são medicamentos que não causam hipoglicemia, tem uma redução do peso, problema alto custo, tem proteção cardiovascular, reduz o risco cardiovascular e reduz também progressão de doença renal. Tem um estudo, por exemplo, que mostrou uma redução em até 50% do risco do indivíduo evoluir para a diálise. Vamos resolver questões agora dos inibidores da SGLT2. A escolha do agente hipoglicemiante deve ser individualizada. Para qual dos pacientes diabéticos você prescreveria um inibidor da SGLT2? Paciente com nefropatia diabética e clearance de creatinina estimado de 40? Esse paciente poderia utilizar. Provavelmente o remédio traria benefícios por conta da questão renal. Mas a gente tem que lembrar também que quanto menor a função renal do paciente, menor o efeito hipoglicêmico dos inibidores da SGLT2. Mas essa alternativa não está totalmente
é incorreta, tá? Por quê? Porque o paciente vai ter benefícios renais. Paciente com insuficiência cardíaca após infarto que continua a ter queixas anginosas aos moderados e fortes. Aqui pronto. Né? Lembrar sempre da insuficiência cardíaca, do alto risco cardiovascular para a gente usar o inibidor da SGLT2. Então, a correta alternativa B. Pacientes com polineuropatia periférica e passado de úlcera, lembra que a canagliflozina aumentou o risco de amputação, então a gente não vai usar. Diabetes tipo 2 com antecedente de cetoacidose, um dos efeitos colaterais não é a cetoacidose diabética euglicêmica, então aqui também não. Paciente com urolitíase e passado de cistite de repetição, um dos efeitos colaterais do remédio é justamente infecções urinárias de repetição. Então a melhor opção, paciente com insuficiência cardíaca. Os inibidores da SGLT2 são uma classe de drogas hipoglicemiantes que têm determinados efeitos benéficos, além do controle glicêmico. Qual, dentre os abaixo relacionados, não é efeito benéfico? Redução do risco de cetoacidose? Pronto, ó. Na verdade, o remédio aumenta o risco de cetoacidose. Redução da mortalidade por insuficiência cardíaca em pacientes não diabéticos? Correto. Redução da velocidade de progressão da disfunção renal em pacientes com nefropatia? Correto. Redução da mortalidade em pacientes não diabéticos com doença renal crônica e proteinúria? Sim, a gente tem benefícios em pacientes com doença renal crônica. Redução da taxa de hospitalização em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca? Sim, são utilizados hoje em pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo esses indivíduos não tendo diabetes. Então, a correta, ó, alternativa A, né? Então, ela aumenta o risco de cetoacidose. Medicamento utilizado no tratamento do diabetes que tem como mecanismo de ação inibição do cotransportador de sódio e glicose. Lembrar então das gliflosinas. Então tá aqui, ó. Dapagliflozina é um representante dos inibidores da SGLT2. 57 anos, procura atendimento com vômitos e sonolência. Olha o que ele apresenta no laboratório. Uma glicemia de 220, mas tem um bicarbonato diminuído, anion gap aumentado e um pH menor que 7,3. O que esse paciente tem? Cetoacidose diabética euglicêmica. Cetoacidose diabética com glicose normal, com glicose menor que 250. Então, a classe farmacológica com potencial para desencadear o quadro clínico e inibidor da SGLT2. Tá? As provas de residência adoram essa informação, esse efeito colateral dos inibidores da SGLT2. Inibidores da DPP4 são as gliptinas. A gente tem a linagliptina, sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, alogliptina, evogliptina. Tá? Como é que esses medicamentos atuam? Eles aumentam a meia-vida do GLP-1. O GLP-1 e o GIP, assim que eles são liberados, eles são rapidamente degradados por uma enzima chamada DPP4. Então, se eu inibo a DPP4, a meia-vida do GIP e do GLP-1 vai estar aumentada. Então, eles vão ter mais tempo para ação. Como é que esses medicamentos atuam? Eles vão até o pâncreas, estimulam a produção de insulina no pâncreas e reduzem a liberação do glucagol no pâncreas. São medicamentos que a gente não associa com os análogos do GLP-1, não tem sentido. Tanto o análogo do GLP-1 como os inibidores da DPP4 vão atuar no mesmo sistema. Então, a gente utiliza uma classe ou outra. Qual a grande vantagem desses medicamentos? São muito seguros, eles praticamente não causam nenhum efeito colateral. São muito interessantes para a gente utilizar em idosos. É aquele remédio que você vai prescrever no fim de semana, na sexta-feira, e o paciente não vai te ligar no final de semana, tá? A gente precisa ajustar a dose desses medicamentos para função renal, com exceção da linagliptina. Grave isso, porque também as provas gostam. A linagliptina pode ser utilizada em pacientes com doença renal sem necessidade de ajuste de dose. E quando a gente fala das gliptinas, dos inibidores da DPP4, eles não causam hipoglicemia, têm efeito neutro no peso, têm alto custo, efeito neutro no risco cardiovascular, não aumenta e nem diminui o risco, e tem um efeito neutro no risco adicional renal, então não promove proteção renal. 55 anos, com diabetes tipo 2, obeso e assintomático, e uso de metformina 2 gramas ao dia. Hemoglobina glicada de 8,1. Então ele está usando metformina e tem um diabetes descompensado.
Para o controle desse paciente, o mais adequado é insulina regular, não está na hora ainda de usar insulina. Ele está usando só metformina, a gente pode associar outros medicamentos. Sulfonilureia não é a melhor droga nesse momento, né? A sulfonilureia é um remédio que aumenta o risco de hipoglicemia, então aumenta ganho de peso, então ele fica lá no final da fila quando a gente vai escolher um segundo medicamento para associar com a metformina. O inibidor da DPP-4, envolvido na metabolização do GLP-1, correto. Aí, olha só, a alternativa B aqui, ó, fala que a sulfonilureia é uma droga capaz de reduzir a resistência à insulina? Não, ela não tem esse mecanismo de ação. A sulfonilureia é um secretagogo, ele estimula a produção e liberação de insulina no pâncreas. A carbose, secretagogo de insulina? Não, a carbose não é secretagogo de insulina. Então a única correta é que o inibidor da DPP-4 está envolvido na metabolização do GLP-1. Uma vez que eu inibo a DPP-4, eu aumento a meia-vida do GLP-1. Então, correta a alternativa D. Pioglitazona. Então, a pioglitazona, né, a gente tem a pioglitazona na dose de 15, 30 e 45 miligramas, é uma medicação que atua na resistência periférica à insulina. Vamos dizer que é um complemento da metformina. A metformina vai atuar principalmente diminuindo a produção hepática de glicose e a pioglitazona vai atuar reduzindo a resistência à insulina no tecido adiposo e no músculo. Eu adoro pioglitazona, tem resultados excelentes com essa medicação, mas muita gente não gosta. Por quê? Porque ela pode causar retenção hídrica, edema e pode causar ganho de peso. Hoje, essa medicação é muito interessante para a gente tratar a doença hepática gordurosa não alcoólica, que hoje é chamada de doença hepática metabólica. A gente tem evidências de que a pioglitazona pode até diminuir, em certo grau, a fibrose hepática desses pacientes. Tá? Ele pode causar, então, edema, ganho de peso e aumentar o risco de fraturas. A gente não vai utilizar em pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 15 e em pacientes com insuficiência cardíaca classe 3 e classe 4. É um remédio que pode causar retenção hídrica, então pode descompensar a insuficiência cardíaca. Pioglitazona não causa hipoglicemia, pode causar ganho de peso, tem um alto custo, traz proteção cardiovascular e tem um efeito neutro no risco, né, de progressão da doença renal. Então, são medicamentos que, como os inibidores da SGLT2, os análogos de GLP-1, podem trazer proteção renal. Pacientes que usam pioglitazona têm uma redução do risco, né, de eventos cardiovasculares. Questãozinha de pioglitazona. Paciente sexo masculino, 43 anos, procurou endocrinologista devido a quadro de diabetes descompensado, apesar do uso de insulina NPH 2 vezes ao dia, associada à alogliptina, que é o inibidor da DPP-4. Tem diagnóstico de hipertensão, apneia do sono, sem tratamento. Exame físico, ó, ele tem obesidade, né, um IMC de 34, um aumento da circunferência abdominal, uma hipertensão arterial e tem presença de acantose nigricans e acrocórdons. O que isso indica? Que ele tem resistência à insulina. Exames laboratoriais, glicemia de 185, pós-prandial de 205, glicada 9,7. Então, o controle de diabetes dele está muito ruim. E ó, tem um peptídeo de C de 3,5. O que é o peptídeo C? O peptídeo C é um marcador que a gente utiliza para avaliar a produção pancreática de insulina. Então, é um marcador que indica se o pâncreas está funcionando ou não, Aqui, no caso, esse paciente tem um peptídeo C normal. Então, ele está produzindo insulina? Sim. Qual é o maior problema dele aqui? É a resistência à insulina. Então, você pode observar que o paciente está usando altas doses de insulina e mesmo assim não tem um bom controle glicêmico, porque o problema não é a produção de insulina, não é a quantidade de insulina, é a resistência à insulina. Esse paciente às vezes vai aumentar a insulina e a glicemia dele nunca vai abaixar. Ele tem acantose, tem acrocórdons, tudo isso indica então que ele tem muito mais o componente de resistência à insulina do que de diminuição na produção de insulina. Com o objetivo de amenizar o quadro de resistência à insulina do paciente, quais drogas teriam efeito direto na melhora da sensibilidade à insulina? Então a gente tem 2 drogas que atuam na resistência à insulina: pioglitazona e metformina. Alternativa correta, alternativa D, ó, metformina e pioglitazona.
Esse paciente, às vezes, você poderia até tentar tirar a insulina e manter só a medicação. Por quê? Porque ele tem produção e ele tem muito mais o componente de resistência à insulina. Mulher, 62 anos, comparece à unidade básica de saúde, pois tem apresentado piora de um quadro de dispneia aos esforços. Então, isso aqui já indica que ela tem insuficiência cardíaca. Relata acompanhar essas comorbidades com especialistas. Tem um quadro de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, hipertensão e diabetes tipo 2. Apesar do uso de diversas medicações, seus exames recentes apontam que sua hemoglobina está em 8,2. No caso hipotético, considerando a prevenção quaternária e os efeitos deletérios da polifarmácia, assinale a alternativa que apresenta a medicação que deve ser suspensa. Empagliflozina é um inibidor da SGLT2, traz benefícios para a insuficiência cardíaca. Dapagliflozina também é inibidor da SGLT2. Amlodipina e digoxina, podem ser usados em pacientes com insuficiência cardíaca, mas a pioglitazona não. Então a pioglitazona a gente vai suspender, pois a paciente tem insuficiência cardíaca. Sulfonilureias. A gente tem várias sulfonilureias, são medicamentos que atuam estimulando a produção e liberação de insulina pelo pâncreas. A gente tem a glibenclamida, gliclazida, glimepirida, glipizida, clorpropramida, que praticamente não é utilizada mais. Então imagine o seguinte, o paciente é obeso, tem resistência à insulina, você vai dar sulfonilureia? Vai dar sulfonilureia para o paciente que às vezes é até hiperinsulinêmico? Então, por isso, hoje a sulfonilureia geralmente está lá no final da lista quando a gente vai escolher outros medicamentos para associar com a metformina. E outra coisa, imagina lá o pâncreas, ele já está sobrecarregado, está tendo que produzir muita insulina e você vai lá e vai obrigar ele a produzir mais insulina ainda. Mas a gente usa ainda, tem alguns casos que são interessantes, então a sulfonilureia, por exemplo, é interessante naquele paciente que não tem tanta resistência à insulina, aquele paciente diabético magro, tem poliúria, polidipsia, polifagia, isso representa que ele tem insulinopenia, redução na produção de insulina, você vai usar um remédio para estimular essa produção. São medicamentos, então, que estimulam a produção de insulina no pâncreas. Se eu aumento a insulina, eu aumento o risco de hipoglicemia, e a insulina não é um hormônio lipogênico, por isso, aumentando a insulina, eu posso promover ganho de peso. Esses medicamentos não devem ser utilizados em pacientes com doença renal grave, e insuficiência hepática. E a gente tem que ter cuidado naqueles pacientes que são mais sensíveis à hipoglicemia, principalmente idosos, tomar muito cuidado com o uso das sulfonilureias. E aí, qual é a melhor sulfonilureia para a gente usar? O que a gente mais utiliza é a gliclazida. Ela tem um melhor perfil de segurança no tratamento do diabetes. Ela causa menos hipoglicemia do que, por exemplo, a glimepirida e a glibenclamida. Então a gente tem glibenclamida, a que mais causa hipoglicemia, depois glimepirida e, por último, gliclazida e glipizida. Então vai utilizar uma sulfonilureia, prefira a gliclazida. Tem às vezes aquele paciente que é diabético, já está usando aí 3, 4 classes de medicamentos, a gente não tem um bom controle e ele se recusa a usar insulina. Aí uma opção, a gente pode usar sim as sulfonilureias e com a gliclazida é comum a gente ter bons resultados. As sulfonilureias são dos medicamentos para diabetes que a gente tem maior redução da hemoglobina glicada e muitas das vezes usando a gliclazida a gente não tem tantos efeitos adversos, tá? Então, é uma medicação que pode sim causar hipoglicemia, pode causar ganho de peso, tem um custo baixo, inclusive a glibenclamida é até gratuita, tem efeito neutro no risco cardiovascular e um efeito neutro na proteção renal. Durante o tratamento do diabetes, algumas das medicações usadas podem causar inúmeros efeitos adversos. Assinale a alternativa que apresenta a medicação mais comumente associada à hipoglicemia. Metformina não, e aí a gente tem aqui várias sulfonilureias, glibenclamida, glipizida, glimepirida ou gliclazida. A que mais causa é a glibenclamida quando a gente pensa nas sulfonilureias. 56 anos, sexo masculino, queixa-se de aumento do peso corporal após o início de um medicamento para o diabetes tipo 2. O medicamento que tem maior relação com o aumento do peso, liraglutida, é usado para perda de peso. Empagliflozina, perda de peso. Metformina tem efeito neutro ou pode causar perda de peso.
Saxagliptina, efeito neutro no peso, mas a glimepirida, que é uma sulfonilureia, ela causa ganho de peso. A gente tem ainda as glinidas, que raramente são utilizadas atualmente, são medicamentos também que estimulam a secreção pancreática de insulina. Em geral, a gente usa a glinida para evitar a hiperglicemia pós-prandial. Então, ela é utilizada antes das refeições para evitar essa hiperglicemia pós-prandial, tá? Pode causar, assim como a sulfonilureia, hipoglicemia, ganho de peso, e a gente não utiliza em pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30. E a carbose, que também raramente é utilizada, a carbose diminui muito pouco a hemoglobina glicada, atua retardando a absorção intestinal de glicose e reduz também a glicemia pós-prandial, efeitos colaterais, trato gastrointestinal, flatulência, distensão abdominal, dor abdominal, tá? Aqui eu trago um slide, então, que traz a potência das medicações. Então, metformina, sulfonilureia, glinidas e semaglutida reduz a hemoglobina glicada em 1,5% a 2%. Então, são os mais potentes. Pioglitazona, análogos do GLP-1, diferente da semaglutida, né? Porque a semaglutida aqui, ó, também é um análogo do GLP-1. Outros análogos do GLP-1, 0,8 a 1,4 de redução na glicada. Inibidores da DPP-4, inibidores da SGLT2, 0,5 a 1% de redução. A carbose, 0,5 a 0,8%, tá? E aí, a gente tem que entender também que o diabetes é uma doença progressiva. Quando o indivíduo descobre que tem diabetes, 50% a 80% do pâncreas não funciona mais. E a cada ano que passa, esse pâncreas vai ficando cada vez mais doente. Então a gente vai tendo uma redução progressiva da produção de insulina. Então aqui, ó, a gente tem, né, a produção de insulina, ó, e progressivamente essa produção de insulina vai diminuindo. Até que chega um momento aqui, ó, que o pâncreas não produz praticamente nada de insulina. É a hora que a gente tem que iniciar a insulina. Então, aqui nas fases iniciais, a gente começa o tratamento com a metformina. Passa um tempo, a metformina sozinha não consegue controlar o diabetes, a gente usa terapia dupla, daqui a pouco terapia tripla, daqui a pouco terapia quádrupla, às vezes a gente usa 5 classes de medicamentos, até que chega um momento que os remédios por via oral não resolvem mais. Por quê? Porque o pâncreas não está mais produzindo insulina. Aí é a hora da gente iniciar a insulina no tratamento do diabetes tipo 2. Então a gente tem que entender isso. A gente começa em geral com monoterapia ou terapia dupla e a doença vai piorando progressivamente, por isso a gente vai correndo atrás e vai associando outros medicamentos. Isso aqui então são as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, em relação ao tratamento do diabetes. Então se o indivíduo tem uma hemoglobina glicada menor que 7,5, a gente vai iniciar monoterapia com metformina. Se a hemoglobina glicada está entre 7,5 e 9 aqui, e o paciente não tem sintomas, terapia dupla e às vezes até terapia tripla. Se o paciente tem uma hemoglobina glicada maior que 9, mas não tem sintomas, terapia dupla, às vezes terapia tripla. E se o paciente tem hemoglobina glicada maior que 9, mais sintomas, aí a gente pode usar medicamentos, mas a gente vai ter que usar insulina, tá? Para algumas entidades, eles consideram o uso da insulina quando a glicada está acima de 10. Se ele iniciou metformina e monoterapia, eu reavaliei em 3 meses, ele não atingiu as metas, eu vou para a terapia dupla. Fez terapia dupla, não tive um bom resultado em 3 meses, terapia tripla. E aí eu vou intensificando e associando outras medicações. A mesma coisa aqui, iniciei terapia dupla, avaliei em 3 meses, não tive uma boa resposta, terapia tripla, terapia com 4 medicamentos, e aí eu usei 4, 5 classes diferentes, não tive uma boa resposta, eu vou então associar a insulina, ok? Então aqui, ó, homem, 63 anos, assintomático, retorna à unidade básica de saúde para resultado de exame. Ele tem então uma glicemia de 191, glicada de 7,1. A conduta é, quando a gente tem então um paciente com a glicada menor ou igual a 7,5, a gente vai iniciar monoterapia com metformina, é a medicação de primeira escolha. Então, qual medicamento, né? A gente iniciou a metformina
o paciente, reavaliamos esse paciente com 3 meses, que é o tempo, né, para a gente poder avaliar de forma adequada a hemoglobina glicada. Avaliou por 3 meses, esse paciente não teve um bom controle. Qual o medicamento associado? Então, o ideal, se o paciente tiver condições financeiras, sempre interessante, um análogo do GLP-1 vai promover proteção cardiovascular, perda de peso, um inibidor da SGLT2 vai promover proteção cardíaca, renal, perda de peso. Então, se o paciente tem diabetes e alto risco cardiovascular, a gente vai preferir as medicações que trazem proteção cardiovascular. Análogo de GLP-1, inibidor da SGLT2. Se ele tem doença renal, vamos usar um remédio que traz uma proteção renal adicional. Inibidor da SGLT2. E se ele tem obesidade, a gente prefere o análogo do GLP-1. Então, a gente tem algumas entidades. Há um tempo atrás, a Sociedade Americana dos Endocrinologistas Clínicos, eles colocaram para a gente uma hierarquia entre as medicações que eu achei bem interessante, que é metformina, depois análogo de GLP-1, inibidor da SGLT2, inibidor da DPP-4, pioglitazona e, por último, a sulfonilurease. Por quê? Porque esses medicamentos que estão no topo aí da lista são medicamentos que, além de diminuir a glicemia, eles trazem outros benefícios, como proteção renal, proteção cardiovascular. E agora, e as metas? Isso todo mundo me pergunta, qual é a meta do controle glicêmico? Então, essas aqui são as metas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, hemoglobina glicada. Para pacientes em geral, com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, a recomendação é ter uma hemoglobina glicada menor que 7. Glicemia de jejum ou antes das refeições, entre 80 e 130. 2 horas após a refeição, menor que 180 e ao deitar, entre 90 e 150. Mas a gente tem que levar em consideração, por exemplo, se o indivíduo é idoso, uma criança, a gente pode ter metas menos rígidas. Em um idoso, dependendo do estado de saúde dele, é mais importante você evitar hipoglicemia do que ter um controle rígido do diabetes. Então, em idosos, a gente pode ter um controle menos rígido. Observem aqui essas metas. Em um idoso saudável, a gente pode aceitar uma glicada menor que 7,5. Vamos buscar menor que 7? Ok, mas a gente pode aceitar menor que 7,5. E as outras metas são iguais, Jejum e antes das refeições entre 80 e 130, 2 horas após a refeição menor que 180 e ao deitar entre 90 e 150. Aqui, a gente já tem um idoso comprometido, um idoso frágil. Então, a gente pode aceitar uma glicada menor que 8. Uma glicemia de jejum ou antes das refeições menor que 150. 2 horas após a refeição menor que 180 e ao deitar, menor que 180. Agora, um idoso muito comprometido, a gente vai evitar que ele fique com a glicose muito alta e que ele tenha hipoglicemia. Então, a meta vai ser individualizada. Em jejum, por exemplo, a gente pode aceitar uma glicemia menor que 180, entre 100 e 180 e ao deitar, até 200, entre 110 e 200. Criança e adolescente, o ideal, uma glicada menor que 7, a de jejum entre 70 e 130, pós-prandial menor que 180 e ao deitar entre 90 e 150, tá? Então, segundo o Standards of Care in Diabetes 2024, da American Diabetes Association, pode-se objetivar metas diferentes de hemoglobina glicada no diabético a depender de suas características. Então, eu trouxe essa questão aqui para vocês verem que essas metas variam de acordo com a literatura pesquisada. Aqui, por exemplo, leve em consideração as orientações da American Diabetes Association. Vamos lá. Um jovem com grande expectativa de vida e níveis mais restritos de hemoglobina glicada menor que 5,5 podem ser desejáveis, aí é muito baixo. Para a gente ter uma hemoglobina glicada de menor que 5,5, isso vai acontecer se o paciente tiver muitos eventos de hipoglicemia. Então, a gente não vai buscar essa meta. Idoso e frágil, níveis mais altos, como menor que 7, são tolerados, visando diminuir a polifarmácia. Então, idoso frágil, a gente aceita, por exemplo, uma glicada até 8. Jovem com grande expectativa de vida, níveis mais restritos, como menor que 6,4, podem ser desejáveis? Sim. Então a gente vai ver em algumas literaturas a recomendação, às vezes, para ter uma glicada menor que 6,5. Por isso que eu trouxe essa questão para você ver que, dependendo da literatura, as metas de controle são diferentes. Idoso e frágil, níveis mais altos como menos 9 são tolerados, mas aí 9, em geral, é muito alto. Então, correta alternativa C.
Em jovens com grande expectativa de vida, a gente pode buscar níveis de hemoglobina glicada mais baixos. Sobre as atuais recomendações de metas de um paciente com diabetes, segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, qual a alternativa correta? As metas glicêmicas iniciais são definidas pela idade e sobrepeso? Não é pelo sobrepeso. A gente leva em consideração a idade sim, mas não o sobrepeso. A meta de hemoglobina glicada menor que 7 como limite superior de controle em pacientes com diabetes? Em geral, sim, né? A fragilidade do paciente, em geral, sim, mas olha só, em idosos muito frágeis, a gente aceita níveis mais altos, né? Então, está correto. Então, vai depender muito da idade e da fragilidade do paciente. A fragilidade do paciente no momento da avaliação é definitora das metas glicêmicas? Sim. Então, idosos frágeis, a gente aceita metas menos rígidas. A meta de glicemia define 100 como limite superior da efetividade do controle em jejum? Não, então em geral em jejum a gente aceita uma glicemia menor que 130. Os objetivos e alvos no tratamento de pacientes com diabetes são glicada maior que 7? Não. Glicemia de jejum entre 70 e 30 e glicemia pós-prandial menor que 180? Sim, está correta. Glicemia de jejum abaixo de 100, a gente pode aceitar menor que 130, IMC não tem nada a ver, então correta, né? B, em geral, glicemia de jejum, a gente procura uma glicemia entre 70 e 130 e a pós-prandial menor que 180. Aula muito longa, né? Cansativa, tenho certeza que chegando no final aqui, vocês estão bem cansados, eu acredito que muita gente parou no meio e depois voltou a assistir, mas hoje, né, essa aula está bem completinha, bem atualizado, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.